Os Estados Unidos aplicaram as maiores taxas comerciais dos últimos 100 anos. Isso provocou o quê? Um caos nos mercados. E como isso afeta diretamente os seus investimentos e o que fazer diante dessa nova política do Donald Trump. Veja isso tudo agora. Eu sou Luiz Vilela, consultor de investimentos aqui na Shark. Estou com meu sócio, também consultor, Ricardo Monteiro. Tudo bom, Ricardo? Tudo bom, Luiz? Tudo bom, pessoal? Pois é, semana agitada aí nos mercados, com o anúncio dessas tarifas do Donald Trump, posteriormente com a retaliação de alguns países, sendo o principal a China, né? Isso tem elevado os ânimos dos investidores e movimentado bastante o mercado, inicialmente aí com algumas quedas, depois com algumas altas. Os Estados Unidos anunciaram um aumento de tarifas aí sobre diversos países, depois recuaram, né? A maior tarifa aí desde a década de 1930, com a Grande Depressão, né? E alguns países resolveram negociar, enquanto outros resolveram retaliar os Estados Unidos, como principalmente aí a China, né? E isso tem feito com que os investidores ficassem bastante receosos das consequências que isso pode trazer daqui para frente, né? Se você puder falar aí um pouquinho sobre isso. Inclusive, para quem está boiando no assunto, vai ter até recapitulação ao longo do vídeo, tá? Mas antes de mergulhar no assunto, tá? Se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos e familiares, porque esse tipo de assunto é essencial para se manter informado e potencializar os seus rendimentos, beleza? Perfeito. Só antes de você entrar nesse assunto, Luiz, gostaria de tratar aqui rapidamente um pouco sobre o Brasil, já que esse foi o principal assunto Não, aí e acabou ofuscando afinal, a gente mora aqui. tudo que acontecia aqui no país, né? Mas aconteceu algumas coisas bastante importantes que não podem ficarem despercebidas, né? Agora no início de abril o IBGE anunciou a inflação de março, né? E a inflação de março ela ficou aí em 0,56%, né? E em 12 meses essa inflação ela já está somando aí 5,48%, então bem acima do centro da inflação, que é 3%, né? A meta do Banco Central é 3%, e isso indica que a taxa Selic ela deve continuar alta por mais tempo, né? O principal vilão é a inflação de alimentos, né? A inflação de alimentos ela está em 7,67% nos últimos 12 meses, né? Com outros aqui, como por exemplo a inflação de educação, a inflação de despesas pessoais e transportes também bastante acima da meta, né? E isso reflete no bolso do brasileiro, né? Querendo ou não, a alimentação ela é o principal custo ali dentro da cesta de consumo do brasileiro, né? E isso, como eu falei, né, se reflete aí nas expectativas da taxa Selic, né? A taxa Selic que no mês passado voltou a subir de 13,15% para 14,15%, né? E quando a gente olha aqui a nossa curva de juros, né, ela subiu aqui na parte mais curta, né, até um ano, pouco menos de 14% aqui para 14,5%, quase 15%, né? E hoje a curva aí está toda acima dos 15%, indicando que os investidores acreditam que a taxa Selic ela deve se manter alta no Brasil por mais tempo. E isso se reflete na questão econômica, né? Com a taxa alta, os investimentos das empresas eles se tornam menos atraentes, né? Vale mais a pena você deixar o dinheiro investido do que você investir ali na parte produtiva da economia, e isso provavelmente vai se tornar aí em uma recessão a partir do segundo semestre. Alguns bancos, como por exemplo o JP Morgan, já estão prevendo uma recessão na economia brasileira para a segunda metade desse ano, né? E aí, se você puder falar aí o que está acontecendo na política brasileira. Não, perfeito. Eu vou falar, na verdade, que eu não vou falar, porque quem já segue aqui na Shark já soube isso no vídeo anterior do fechamento, já soube disso no resumo macroeconômico do mês passado. No mês passado, inclusive, vídeo, a gente vai colocar aqui no card, na descrição. Volta lá no vídeo do mês passado, o contexto político é muito similar, então a gente não vai fazer um update nesse mês, tá? Mas lá a gente explica tintim por tintim como está a força política do governo Lula, né? E quais são os desafios do Congresso, quais são as pautas mais quentes e relevantes para o cenário econômico, tá? Então a gente inclusive abriu, né, Ricardo, projeto a projeto. Por quê, Ricardo? O elefante entrou na sala. O elefante se chama tarifas de Donald Trump. É isso que todo mundo quer saber e o que fazer com os próprios investimentos. Então, vamos resumir um pouquinho como foi essa questão das tarifações. Daqui a pouquinho a gente faz um histórico para quem ainda está boiando no assunto ou não pegou todos os Isso. fatos. Vamos lá? Perfeito. No início de abril, no dia 2,
o presidente americano Donald Trump anunciou a tarifação de mais de 100 países, né, dentre os quais muitos ali bastante relevantes, como por exemplo a China e a União Europeia, e isso com intuitos alegado de equalizar a relação comercial dos Estados Unidos com os demais países, né? Antes disso, ele já havia anunciado ali algumas tarifas para países tanto aliados quanto para a própria China, né? E aí eu acho que vale fazer uma breve recapitulação, se você puder fazer isso para a gente. Vamos lá, rapidamente essa recapitulação para você que ainda viu notícias soltas, não está entendendo o que que veio antes, o que que veio depois. Lembra que começou isso, tá, no dia 1/2, tá, 1/2 foi quando teve as primeiras taxações ali, 25% para o Canadá e México e 10% para a China, tá. Você deve ter visto talvez alguma notícia de consumidores canadenses dando uma sabotada, né, nos produtos americanos, né, pedindo para priorizar os produtos canadenses. E dia 10/2 teve o quê? O anúncio de 25% de taxações para o aço e alumínio fabricado fora dos Estados Unidos. Quem é um grande vendedor de commodity? Brasil, né, então isso também foi, noticiado aí, bastante, porque afetou inclusive algumas empresas, como Vale, Gerdau, que, dependem, né, do valor dessa commodity, né, teriam aí as tarifações adicionais. E dia 13/3, se puder até colocar na tela, Ricardo, teve aí a queda mais rápida desde 2022 da bolsa americana. Por quê? Porque se vem uma taxação, vem outra, o mercado já estava especulando qual vai ser o próximo movimento, do governo americano, né. Lembra lá, né, o mercado financeiro sempre antecipa o que pode, vir, né. Às vezes ele vai acertar, às vezes vai errar, mas antecipar pode ter certeza que ele vai. 26/3, adiantando mais um pouquinho em março, teve a taxação das peças e carros fabricados fora dos Estados Unidos. E a gente tem gigantes fabricantes de carros, né? A Alemanha, a China, o Japão. Então, mais indústrias sendo afetadas. Então, a gente estava falando ali da indústria do aço, do minério, agora a gente está falando da indústria automobilística. Ou seja, o cenário se agravando. Até que chegamos no dia 2/4, né, Ricardo? O Trump ali com aquele anúncio do dia da libertação, e aí sobrou para todo mundo, sobrou para aliado, sobrou para inimigo histórico, sobrou para país grande, país pequeno, país que não tem nem população, todo mundo estava na lista, tá. E o que pegou ali é que foi anunciado como uma taxação recíproca. E recíproca, né, no primeiro raciocínio, né, Ricardo, se você me taxa em 10, eu te taxo em 10, se me taxa em 50, eu te taxo em 50. E não foi Perfeito. bem assim. Então, né, essa palavra recíproca foi utilizada no discurso do Trump, mas quando você vai um pouco a fundo, a gente até colocou ali a equação, né, que foi usada para calcular essas taxas, né, em resumo, essa equação ali no numerador, né, ela fala das suas exportações menos as importações para um determinado país. Né. E embaixo no denominador, nem precisa entrar muito no detalhe, esse denominador ele vai dar 1, tá? E no final das contas, o que que aconteceu? Pode ir ali embaixo, Ricardo, no exemplo, né? Se você tem um país hoje que você importa muito, por exemplo, que é o caso da União Europeia, que está no exemplo ali, você vai dividir, né, o número do outro. No caso da Europa ali deu um fator de 0,38, né, que arredondando dá 39%. Ou seja, os Estados Unidos importa muito da União Europeia e exporta pouco. Isso tem uma diferença de 39%. Aí os Estados Unidos falou, ó, poderia te taxar em 39%, mas como eu sou bonzinho, eu vou taxar só metade disso, 20, né, e esse dividido por 2 entrou em praticamente todas as contas, tá. Ou seja, é um número que reflete o déficit da balança comercial entre os países, e não necessariamente uma taxação equivalente, tá. Então esse é o primeiro ponto, talvez aí um dos mais importantes para a gente conseguir conversar a partir desse ponto, tá. E aí, Ricardo, puder passar para a próxima imagem. Caos nos mercados, né, ao invés de mostrar um gráfico vermelho, a gente preferiu trazer para vocês aí um resumo das maiores quedas desde os anos 2000. Então aí você tem covid, você tem a crise de 2008, né, e você tem aí o Trump integrando aí esse top 6 com menos 6%, porque isso bagunça, né, os fluxos comerciais do mundo inteiro, né. Então, isso traz incerteza, né, nos balanços das empresas e, por consequência, incerteza no preço da ação no mercado, né. E aí começam as retaliações, né, então a gente foi aí para a China, retalhando, os Estados Unidos falou: "Eu vou te retalhar mais", parecendo uma partida de truco, né, eu falo truco, você fala 6, eu falo 9, e aí a coisa foi escalando até o dia 9/4, que felizmente agora sim é um gráfico verde, né, 9/4, os Estados Unidos recuou,
exatamente uma semana depois, recuou e falou: "Olha, calma aí, vamos respirar por 90 dias, exceto você, China. China não. China continua sendo taxada aí já nos seus 125%". Então foi essa montanha-russa, tá, essa montanha-russa. Então agora você pode conversar com todo mundo, você está devidamente atualizado aí das principais ações que tivemos em relação às tarifas. E aí você me pergunta, e eu te pergunto também, Ricardo, no meio disso tudo, qual a intenção do Trump com essas tarifas? Perfeito. Essa é uma das perguntas mais feitas, né? Então, a gente acredita aí que a intenção do Trump com essas tarifas sejam divididas em duas etapas, né? A primeira etapa seria ali uma suposta reindustrialização dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vieram ao longo dos anos perdendo as suas indústrias. Essas indústrias foram migrando para países com mão de obra mais barata, como por exemplo a China, e mais recentemente para países do Sudeste Asiático, como por exemplo o Vietnã, Camboja, né? E a ideia seria fazer com que os Estados Unidos se tornem mais atrativo para essas indústrias e fazer com que essas empresas voltem a produzir dentro dos Estados Unidos. Alguns especialistas criticam e com alguma lógica, né? Porque o trabalhador americano ele não vai aceitar trabalhar pelo preço que o vietnamita ou que o chinês trabalha para fazer essa produção. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos acredita que pode substituir pelo menos parcialmente essa mão de obra por robôs, né? Mas, particularmente, eu acredito que a ideia principal não seria reindustrializar os Estados Unidos, mas desindustrializar a China, né? A outra questão seria que a dívida americana, né, que ela já está passando aí dos 36,7 trilhões de dólares, né, por mais que os Estados Unidos seja a maior economia do mundo, essa dívida aqui tem saído do controle do governo americano, né, e tem custado pelo menos $1 trilhão por ano em déficit para o governo americano, né. A maior parte dela deve vencer nos próximos 4 anos, justamente aí a duração do mandato do presidente Donald Trump, e ele precisa refinanciar essa dívida em condições melhores, né? Então, atualmente a taxa de juros americana está em 4%, né? E esse movimento todo seria para criar uma recessão e fazer com que a taxa de juros caísse para que a situação de refinanciamento da dívida viesse a ser melhor, né? Esse é um grande problema que a economia americana tem hoje, que precisa ser lidado e não existe aí uma solução fácil, e o Trump acabou querendo seguir aí por esse caminho, né? Inclusive, né, Ricardo, nos discursos ele tem falado algo nessa linha, né, que realmente, né, é uma turbulência a curto prazo para melhoria a longo prazo, né? Isso, perfeito. Então, realmente há um grande problema, mas o que a gente discorda aí seriam os métodos que está sendo aplicado, né? A primeira questão seria aí o petróleo, né? Devido aí às tarifas, há já uma previsão de recessão na economia americana e recessão em outras economias, como por exemplo a chinesa, que é a mais afetada com essas tarifas, né? E isso levou o petróleo a cair aí de cerca de $76 o barril para $64 o barril, já refletido isso, né? Esse temor de recessão. A segunda questão seria aí o juro da dívida americana, que alegadamente era um dos objetivos do Trump, né? Ela inicialmente começou a cair, no entanto, os juros voltou a subir com o anúncio da venda dos títulos americanos pela China, né? A China é uma das maiores detentoras de títulos americanos e ela realizou a venda, o que acabou fazendo com que a taxa voltasse a subir, né? Então, o plano do Trump, que seria renegociar a dívida ali em termos mais baratos, né? Pelo menos agora no curto prazo foi por água abaixo, porque a China fez esse movimento, né? E isso também tem se refletido aí na queda dos mercados, como você acabou abordando, né? Foi uma das maiores quedas aí nos últimos 30 anos. E, por fim, olhando aqui para o Brasil, né? Que, querendo ou não, é o interesse aí da maioria das pessoas que estão assistindo no Brasil, nosso país acabou saindo um pouquinho mais tranquilo dessa turbulência toda, né? Foi um dos países com a menor tarifa ali na faixa dos 10%, né? Pelo menos no curto prazo a gente não está sendo tão afetado. No médio e longo prazo, aí sim a gente deve começar a ser afetado, porque a China, que é o nosso principal parceiro comercial, é o país que está sofrendo mais com essas tarifas, e empresas como, por exemplo, a Vale e empresas do agronegócio que exportam lá para a China provavelmente vão ter alguma dificuldade no médio e longo prazo se essa situação se prolongar.
né? E aí eu queria saber de ti o que a gente pode esperar para os próximos dias dessa relação. Perfeito, vamos lá. Primeiramente, um choque de oferta, né? Acho que cada empresa aí que foi taxada está tendo reuniões e reuniões infinitas aí para decidir o que fazer com isso, né? Acho que acredito que a primeira alternativa é a mais simples dela, é mais direta, são repasses de preços mesmo, né? Você é taxado numa ponta, você passa na outra, né? E com isso, efeito inflacionário de curto prazo. Então, para chegar nesse cenário que o Donald Trump quer, primeiro você vai passar por um cenário, por um pico de inflação, né, e a gente está com um gráfico aí de expectativas, né, da inflação justamente no topo por conta disso, né, o produto que é taxado, ele é mais caro, simples assim. Né, então, no primeiro momento seria isso, né, e num segundo momento, se tratando assim do fortalecimento do seu local, né, você conseguir produzir esses produtos, na teoria, que é o que a gente está falando, mais baratos, levando em consideração todas as ressalvas que o Ricardo comentou, é bem provável que isso aconteça, teria um arrefecimento dessa inflação e, por consequência, os juros, que, por consequência, a dívida americana, né? Mas tudo isso não é tão simples, tá? É difícil traçar uma relação um para um, tá? É um cenário bem complexo que esse tipo de ação de tarifação causa, tá? Em termos de subida de preços, obviamente, uma derivada segunda disso é a queda do consumo, né? Então, os produtos começam a ficar com valores proibitivos, não só na ponta, tá? A gente aqui comprando na gôndola, mas os insumos. Então, quem comprava X passa a comprar X menos um, e aí, ou, eventualmente, pode deixar de comprar, e aí, como eu comentei, você tem um arrefecimento dessa inflação. Já sobre a questão da reindustrialização, que o Ricardo comentou, né, Ricardo? Você falou, né, é de fato o objetivo, foi declarado isso, né, mas não é uma coisa que acontece da noite para o dia, né, não é uma indústria hoje que está fora do país, vai, né, semana que vem falar, não, movi minha planta toda para os Estados Unidos, agora eu já consigo fabricar lá e vai ficar tudo bem. Não é bem assim, você tem custos para essa mudança, né, você tem as regulações e os empregados novos que vão participar dessa produção. Não é tão simples, não é tão rápido, tá? E alguns impactos que certamente ainda não são conhecidos. Pegando da crise de 2008, você tem hoje uma cadeia muito complexa de fluxos, tanto de mercadorias quanto financeiros no mundo todo. Então, a partir do momento que você faz uma taxação generalizada, o mundo ainda está tentando entender como cada fluxo fica, como cada empresa se adapta. Então, é algo muito complexo para você cravar e falar, né, que a Bolsa Americana vai subir 10, que a inflação vai cair 2, é algo bem delicado. Não é à toa que o mercado está super volátil, né? Uma hora está lá para cima, uma hora está lá para baixo, porque essas expectativas estão mudando radicalmente todos os dias. E por último, Ricardo, o que mais esperar? Retaliações. Né? Você tem aí países que têm a opção de taxar de volta, né? E deixar o seu câmbio mais solto, ou até ajustar esse câmbio, né? Então, a gente já viu aí nessa semana que passou, né, que a partir do, vou dar um exemplo, tá? Mas você pega uma taxação de 10% e a sua moeda local, vamos supor o Brasil, desvaloriza 10%, então um efeito já anula o outro, tá? Então, também não é automático uma taxação que aconteça, né, e esse produto automaticamente vai ser vendido 10% mais caro, por exemplo, tá? Então, não é bem assim, é realmente mais complexo que a gente imagina. Mas, o ponto mais importante, Ricardo, no meio dessa bagunça toda, no meio dessa volatilidade toda, no meio de tantas medidas, tantos vai e vem de medidas, como proteger os investimentos e o seu patrimônio? Perfeito. Essa é a pergunta de $1 trilhão, literalmente, né? A gente viu aí os mercados perdendo mais de $10 trilhões nos últimos dias. Então, todo mundo quer saber como fazer a proteção adequada dos seus investimentos e patrimônio. E aí, analisando aqui, a gente separou em duas estratégias principais, né? A primeira estratégia é dolarizar parte do patrimônio, né? A gente viu aí o dólar que vinha caindo desde o início do ano ali, depois de bater 6,20 na crise ali do governo Lula. Ele chegou a bater 5,60 antes de abril e voltou a subir, batendo lá na faixa dos R$6 e depois caiu aí com a postergação aí por 90 dias das tarifas, né? Segundamente, o ouro, né? O ouro que ele já vinha subindo aí desde pelo menos 2023, né? Com a compra de ouro pelos bancos centrais aí do mundo como um todo, né? A gente viu aí o ouro ter uma pequena queda ali quando as tarifas foram anunciadas, devido ali a países quererem transformar esse ouro em ativos de maior liquidez, né? Mas logo depois o ouro voltou a disparar, batendo aí a alta histórica aí de $3.200 por onça Troy. Então, esses seriam os dois ativos principais
para o momento, nessa primeira estratégia. Na segunda estratégia, quando a gente olha ali para a renda fixa brasileira, né, a renda fixa ela está bastante atrativa, né? Não é como se a gente estivesse passando por esse período com a renda fixa rendendo ali 4, 5%, como por exemplo foi durante a pandemia, né? A renda fixa, a taxa Selic está em 14, 25% ao ano, um ótimo rendimento, com a inflação ali razoavelmente controlada, né? Então a gente está tendo aí um juro real bastante atrativo, que indica que pode ser aí um bom momento para você estar mais na renda fixa do que alocado em renda variável. E, por fim, uma última dica para fazer a proteção adequada do patrimônio seria a diversificação, né? Pessoas que tinham o seu patrimônio dolarizado totalmente em empresas americanas acabaram sendo pegas aí com a calça curta, né? Então, por exemplo, se você tivesse ações de outros países, como por exemplo na nossa carteira de investimentos no exterior, a gente indica muito ações da Suíça, né? Os nossos clientes eles acabaram passando aí por esse momento de forma muito mais tranquila do que pessoas que tinham apenas empresas americanas. Inclusive, se você quer saber aí como que a gente faz a proteção das nossas carteiras para os nossos clientes, né? A gente vai deixar aí o card para você assistir o vídeo da performance das nossas carteiras aí agora no mês de março, né? Então o card fica aqui na tela e também a gente vai deixar ali no final do vídeo. Dá uma olhada lá depois nesse vídeo para aprender também como fazer a proteção adequada dos seus investimentos. Então, manter os investimentos seguros, né? Priorizando esses aportes em retornos mais atrativos, né? E é claro que você tem retornos super atrativos hoje na renda fixa brasileira, né? Principalmente no mercado secundário, como o Ricardo falou, né? Em detrimento de alguns investimentos em renda variável, né? Não significa que você tem que mudar de plano, né? Você tem que mudar o seu portfólio inteiro, né? Como você comentou, a diversificação é o que vai te salvar. Entretanto, né, você deve considerar isso, na nossa visão, né, para os próximos aportes. Então é isso. Se você quiser saber mais sobre o assunto desse vídeo, estamos deixando os links na descrição aqui desse vídeo. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.